Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, que estejam voltando das férias muito entusiasmados, com muita vontade de aprender, né, para se dedicar. Quem se dedicou, que continue se dedicando, né, o nosso esforço sempre vai valer a pena, lembre disso, tá bom? É importante para passar de ano, é importante para ter uma nota boa, mas também é importante para a nossa vida. Então, vamos se dedicar, tá bom? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Estamos de volta, Matemática Básica comigo, professora Amanda. E eu vou estar sempre à disposição para ajudar vocês. Vamos dar continuidade. O objeto de conhecimento é números naturais, né? Na matemática básica, a gente vai trabalhar o básico da matemática, vai lembrar conceitos simples e talvez fáceis para a visão de alguns, mas que é importante vocês nunca esquecer e sempre vão utilizar na matemática comum, na matemática normal que vocês estudam com outra professora, assim como também para frente, né? A gente sabe que essas questões, essas avaliações externas, como a UBMAP, por exemplo, ela aborda conteúdo e tem conceitos simples que às vezes a gente acaba se esquecendo, né? Mas é importante a gente praticar isso. O objeto de conhecimento da aula de hoje é números naturais em reta numérica, resolução de problemas envolvendo a localização de números naturais na reta numérica. O objetivo da nossa aula é comparar e ordenar números naturais, identificar e determinar o sucessor e o antecessor de um número natural, e localizar os números naturais na reta numérica. Primeiro, você sabe o que é sucessor de um número e antecessor? Esse é um dos conceitos simples que provavelmente vocês já vão lembrar, né? Mas na aula de hoje, eu vou pedir para vocês separar o material. A gente vai precisar de régua, né? Para quem tem régua, separa uma régua que a gente vai aprender a montar e entender mais ou menos como funciona a reta numérica. Pensando nas palavras, né? Voltando ao termo antecessor. Quando eu falo ante, eu estou falando de alguma coisa que acontece antes do tempo, né? Que precede, que vem antes de outra coisa ou até mesmo de outra pessoa. Então, antes é uma coisa que acontece antes. Então, praticando, né, o antecessor do número 2. Então, na sequência de números, o antecessor de números do número 2 como número natural é o número 1, certo? Como é que eu faço? Como é que eu faço para determinar o antecessor de um número? Né? Para encontrarmos o antecessor de um número, a gente basta subtrair esse número. Então, se eu estou pedindo o sucessor do número 2, o antecessor do número 2, eu vou subtrair o número 1 do número 2 e eu vou descobrir o antecessor. Eu estou pegando um número pequeno, um número simples, mas se eu pegar, por exemplo, o antecessor do número 1000, qual é o número que vem antes do número 1000? 999. Então, todos eles a gente vai subtrair o número 1, tá bom? Lembrando também, né, é importante eu destacar aqui, porque vocês também já estudaram os números inteiros. Quem são os números inteiros? São aqueles números positivos e negativos, mas que não possuem vírgula, eles não são números decimais. E daqui a pouco a gente vai ver mais com detalhe eles também. Sucessor, vi depois ou seguisse, né? Um número à frente, vem em seguida. Quem é o sucessor do número 2? Então, como regrinha, né, o sucessor de um número basta a gente somar 1 a esse número. Então, o número que vem em sequência desse número. Então, 2 mais 1 é igual a 3. E a reta numérica, né? É uma linha numerada. Então, vamos lá. Para quem pegou a régua, vamos seguir os passos para construir uma reta numérica e eu vou pedir para vocês mandarem lá no meu PV essa atividade, tá bom? É uma atividade de desafio que vai valer como pontuação extra para vocês. Então, eu espero que vocês me mandem. Com a régua, trace uma linha. Então, eu vou pegar uma régua, né? Se vocês não tiverem uma régua em casa, vocês podem pegar um objeto que seja reto, né? Com a régua, trace uma linha. Então, vamos pegar a régua, traçar essa linha. Vamos fazer marcações utilizando a mesma distância entre eles. Nessa régua aqui que vocês estão observando, a marcação, né, que é a maioria padronizada para todos, é de 1 em 1, né? De 1 centímetro a 1 centímetro. Vamos enumerar as marcações na ordem, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Essas reticências, né, que são esses 3 pontinhos, ele indica que os números eles são
infinitos. Então, temos aqui, desenhe duas pontas de seta, uma em cada extremidade da reta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei a reticência e coloquei também essas setas aqui. Essa seta está indicando que a reta é infinita, tanto para a direita como para a esquerda, tá bom? Aqui a gente tem um ponto de origem, que é o número 0. Da esquerda para a direita, a gente vai ver os números positivos. E da direita para a esquerda, a gente vai ver os números negativos, tá bom? Eu estou falando de números negativos, mas os números negativos, eles não são números naturais. Eu estou falando porque vocês também já estudaram e é importante vocês relembrarem, tá bom? Quiz. Quantos números podemos representar em uma reta numérica? A gente viu a setinha lá, que ela vai indicar que os números eles são infinitos. Organizando os números. Organize os números na reta numérica obedecendo a ordem crescente. Observem que os números que estavam lá naquele último slide, eles são os números de 1 a 10, né? Eles só estão desordenados. Então, quando eu falo ordem crescente, eu estou falando do menor para o maior. Então, eu vou somente organizar ele na ordem. No caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu vou usar aqui nessa representação. Esses símbolos aqui são símbolos de comparação. Quando eu uso esse aqui, ó, essa pontinha está apontada para o número, eu estou indicando que ele é menor. Quando essa abertura está apontada para o número, eu estou indicando que o número que está apontado para essa abertura, ele é maior. Então, 1 é menor do que 2 e 2 é menor do que 1. Então, assim, ó, 2 é maior do que 1, perdão. 2 é maior que 1. A abertura está sempre apontada para o número maior, tá bom? Então, aqui, ó, 0 é menor do que 1, 1 é menor do que 2, 2 é menor do que 3. E assim sucessivamente. Contextualizando. Por que a reta numérica é importante? Por que é importante saber construir e usar uma reta? Onde ela vai aparecer no nosso dia a dia? Retomando aqui, que eu falei que eu ia explicar, mas eu ainda não tinha falado, seria também a questão dos sucessores, né? O sucessor é um número após, então é de 1 em 1, e antecessor é um número a menos. Como é que eu vou determinar o sucessor de um número negativo? Observa aqui que logo em seguida do zero, a gente tem os números negativos. Então, a gente vai aqui, ó, menos 1, menos 2. Faz de conta que tem a mesma distância, tá bom? Menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Fazendo de conta que tem a mesma distância, vamos analisar o seguinte, ó. Vou pegar um número negativo, menos 2. Quem é o sucessor do número menos 2? Então, para descobrir o sucessor, eu vou somar 1. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2 mais 1. Quando a gente fala de número negativo, a gente associa também, por exemplo, a dívida, que é coisa do nosso dia a dia. Eu estou devendo R$2 e paguei 1. Paguei é positivo. Então, agora eu estou devendo quanto? Outra coisa também que a gente vai conservar o sinal do número maior. Então, eu tenho 2 e 1. Que é maior? O 2. Então, eu vou conservar o sinal de negativo. E vou fazer a conta normal. 2 menos 1, 1. Resumindo, eu estou devendo R$2, paguei 1 e fiquei devendo só 1. Então, ficou o sinal negativo aqui. Então, observem que o sucessor do número menos 2, o sucessor do menos 2 é o menos 1. Então, aqui, ó, observem que é da esquerda para a direita que a gente vai determinar o sucessor. Quando a gente fala de antecessor, eu vou pegar menos 2, menos 1. Aí fica assim, ó. Eu estou devendo 2 e estou devendo mais 1. Agora eu estou devendo quanto? Estou devendo 3. Então, o sucessor do número está aqui, ó. O antecessor do número está à esquerda dele. Sempre vai estar à esquerda o sucessor e o antecessor sempre vai... O antecessor sempre vai estar à esquerda e o sucessor sempre vai estar à direita. Então, vocês observem aqui no ponto a reta. Então, onde é que a gente utiliza os números uma reta? Para que é que serve? Então, desde a história do mundo, né, a gente viu que os números eles foram criados para padronizar. É estranho, né, a gente ter uma medida aqui no Brasil e uma medida em outro local.
Ou aqui na cidade de Brejo Santo, a gente ter uma determinada medida e lá em Porteiras, uma cidade vizinha, tem uma mudança, ter uma diferença. Então, por exemplo, antigamente, né, as coisas poderiam ser medidas por palmo, mas ao longo do tempo a gente foi perceber que o quê? O palmo ele não é padronizado. Eu tenho um tamanho de uma mão e outra pessoa vai ter outro tamanho de outra mão. Então, não teria sentido a gente fazer essa medida. Então, as retas, né, é utilizada justamente para esse fim. Existe, né, a gente vai padronizar um valor aqui, ó. Nesse caso, essas retas, elas estão de 1 em 1. Mas lembrando que entre esses números aqui, a gente vai ter também infinitos números. Para medir, é muito importante começar do zero. Então, vocês observam aí, ó, se vocês tiverem uma trena, tiver uma régua, tiver esses materiais de medida, né, vocês podem analisar que ele vai iniciar do zero e vai ter vários pontinhos aqui que vai determinar isso. Praticando, dois ou mais números que se seguem na sucessão dos números naturais são denominados consecutivos. Na sucessão dos números naturais, qual é o consecutivo de... Lembrando aqui, ó, essa parte que eu falei para vocês de entender também o termo. Então, um número consecutivo ele vem em sequência. Então, 1001, qual é o consecutivo do número 1000? Né? É o 1001. Quem é o consecutivo do número 20.009, ó? 9, 10, 20.010. Então, para determinar o sucessor, né? A gente vai somar mais um. Observando a sequência dos números naturais pares, determine o consecutivo par de cada um dos números abaixo. Lembrando, né, pessoal, que a questão aqui, ela está dizendo o seguinte, ó. Vê que a questão, ela às vezes fica um pouquinho mais completa, né, do que a explicação. A gente está falando de números pares. Então, quem é o sucessor par do número 1000? O próximo número do 1000 é o 1001, mas ele está pedindo quem é o próximo sucessor par. Então, no caso, seria o 1002. No caso do 20.009, o sucessor é o 20.010, porque ele está pedindo par. Mas se ele pedisse o ímpar, aí a gente ia falar o 20.011, porque ele está falando do próximo. Então, a gente tem que entender também o que a questão está pedindo. Observa na sequência dos números naturais ímpares, determina o consecutivo ímpar de cada um dos números abaixo. 1000, 1001, 20.009, 20.011, né? Que a gente está falando do número ímpar. Para resolver uma questão, um problema envolvendo a reta numérica, é importante observar o intervalo determinado para a representação. Então, a gente viu lá que o intervalo era de 1 em 1, mas vai existir, né? Vocês têm que analisar nas retas numéricas que tiver na atividade, o intervalo que é colocado. Então, aqui, ó, eu tenho 5.100, 5.200, 5.300, 5.400. A gente vai observar que o intervalo aqui é de 100 em 100. Tia, mas como é que eu sei o intervalo? Aqui eu já estou vendo que é mais óbvio, porque é de 5.100 e 5.200, a diferença é 100. Mas como é que você sabe o intervalo? Você vai pegar o valor de 1 aqui, ó, e subtrair com o que está antes dele. Então, se eu pegar os 5.200 e subtrair com 5.100, vai dar 100. Se eu pegar os 5.300 e subtrair com 5.200, vai dar 100 também. Então, 100 é o nosso intervalo. Tá bom? Então, vocês têm que observar essa distância entre os números e analisar isso. Então, a gente viu os conceitos de antecessor, sucessor, números pares e ímpares, né? A gente construiu uma reta numérica. A reta numérica que vocês construírem, vocês podem fazer um intervalo que vocês preferirem. Considerando as regrinhas, a distância ela precisa ser a mesma. Se eu vou fazer uma reta de 2 em 2, eu vou colocar números de 2 em 2. Lembrando de representar também, né, por aquelas extremidades que vai indicar que a reta é infinita. A gente descobriu também como encontrar o número do sucessor e o antecessor de um número, tanto do número natural, como eu também mostrei para vocês como a gente vai descobrir o sucessor do número inteiro, e colocar os números em uma sequência crescente, que no caso é do menor para o maior. Quando eu falo decrescente, a gente vai pegar do maior para o menor. Quando eu falo crescente, está crescendo, então está aumentando. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e estudem para poder realizar uma boa atividade, tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.